Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um DNCast, o Doutores de Negócios Podcast, nesse evento incrível que é o MDEX, nossos amigos Rodrigo e Tonon. A gente está muito feliz de estar recebendo aqui a Pri Barreto, que ela é a fundadora do Instituto Hatch, que traz o melhor treinamento do Brasil e talvez do mundo de tricologia. E a Pri, ela tem uma trajetória muito linda, tanto de fé, quanto de gestão, quanto de educação. E a gente quer muito conhecer um pouco mais da tua história, Pri. Bom, fico honrada, é um prazer realmente estar aqui com vocês. Vocês são realmente minha inspiração, um pouco do que a gente conversou ali no backstage eu trago para cá, né? Que é muito lindo ver a forma como vocês conduzem, tanto os mentorados de vocês, como a clínica, como a vida pessoal. Eu acho que nós somos seres sistêmicos e realmente essa vivência de vocês, essa harmonia, passa para os pacientes, passa para a equipe, passa para quem está perto de vocês. Então, Obrigada, me sinto muito honrada de estar aqui. Começa nos contando um pouco, Pri, da tua trajetória dentro da medicina, o que te despertou o amor pela tricologia e também o amor pela educação. Olha, eu falo que é engraçado porque, como todo médico, o médico não gosta de fazer contas, né? E eu citei ali na minha palestra que eu fui quase que empurrada para a tricologia. Então, eu vim da estética, coisa que muito pouca gente sabe. Eu vim da parte estética, quando eu fiz a parte de dermatologia, eu acabei tendo mão muito fácil e eu ia muito para a parte de estética. Só que eu fui fazer um fellow nos Estados Unidos, isso em 2018, e quando eu estava nesse fellow lá nos Estados Unidos, eu passava uma semana na clínica e nessa uma semana eu acabava convivendo com pessoas dentro da clínica que faziam muita parte estética, só que eram nurse injector, as physicians, as estéticas lá, outros não médicos fazem estética também. E um dia da semana, obrigatoriamente, eu tinha que ficar com a dermatologista, que era a Susana Bruce. E no dia dela, a gente fazia muito câncer de pele, porque era no Texas, e ela fazia muita tricologia. Depois de 3 meses, eu criei coragem e perguntei pra ela, porque pra mim era um saco ver todo dia a mesma coisa, né? Careca e PRP, eles só faziam isso. E aí eu fui perguntar pra ela, falei assim, no auge da empolgação, né? Tinha acabado o dermato 1 ano atrás. Você fala, olha, mas por que você faz tanto trico, sendo que estética é bem mais legal? E ela me deu uma justificativa que dentro da clínica dela já tinha muita coisa que rodava sem ela, da parte de estética, porque lá eles já são muito fortes, já eram muito fortes em tecnologia, então já tinha muita coisa que rodava sem ela e que a hora dela ela gastava conquistando pacientes que ficariam com ela para o resto da vida. Olha só. Afinal, o paciente da tricologia realmente é um casamento, né? A gente não tira algo que é genético e mesmo o paciente que faz o transplante, ele precisa de continuar o tratamento. E aí eu voltei de lá com essa ideia na cabeça. Em 2019 eu já fazia muita estética e aí eu comecei a pegar um paciente ou outro e falei, vou testar, vou ver como é que é isso. Na época eu comecei a fazer mesoterapia, comecei a fazer a pós-graduação já colocando em prática, né? Eu falo muito com meus alunos que quem começa pronto começa tarde, então eu aprendi alguma coisa, eu já chamava um paciente ali, queria testar, né? Queria ver se ia funcionar. E aí, por acaso, um dos pacientes que eu atendi, ele começou a contar para todo mundo no futebol dele que ele estava fazendo uma aplicação comigo, para falar que ele não tomava finasterida, sabe? Sim, aquela masculinidade preservada, imagina, né? Depois de 3 meses ele começou a ter cabelo, a primeira piada que todo mundo fez foi, tem cabelo, mas tá broxa, aposto que em casa não tá funcionando mais. Ele, para sair da saia justa, teve que contar que estava fazendo o tratamento. E aí um falou pro outro e trouxe, minha agenda foi enchendo. E aí eu uso um sistema de gestão que eu consigo ver pela cor o que é, se é toxina, se é bioestimulador. E aí o número de primeiras consultas foi aumentando. E a gente naquela ansiedade, né, eu fui falar com a minha secretária, a secretária tem um percentual pela venda. Falei com ela, Dani, assim, você está fazendo alguma coisa errada, porque você está colocando muita primeira consulta, e primeira consulta não vai converter em procedimento. Geralmente primeira consulta eu pensava em acne, em melasma. Ela falou, Priscila, assim, o pessoal está pedindo para agendar, eu estou agendando. E aí, depois de 3 meses que a gente foi olhar os resultados, a gente tinha feito realmente um resultado maior, porque todo esse paciente de primeira consulta, que era um homem, acabava fechando pacotes de tricologia, fechando pacotes, e quem já estava comigo fazia manutenção. Então eu falo que eu fui empurrada realmente para a tricologia
baseada em números. Muito legal. E assim, que ela falou, posso falar que você falou fora do ar? Não me perguntem o que é CAC, não falem de LTV, mas o que você fez foi exatamente aumentar o seu LTV, né? O tempo que o seu cliente continua com você, todo o tempo de relacionamento dele com você. E na tricologia isso é muito interessante, é muito legal e realmente modifica a vida, né? E tem uma coisa interessante que é o investimento financeiro, porque o homem, ele tem uma tendência de consumir menos vezes, mas gastar mais cada vez que ele vai. E ele normalmente, quando ele quer comprar para ele não consulta mais ninguém. Ele simplesmente ele vai lá e compra, certo? Então acho que isso influencia também nos seus resultados, não? E você falou uma coisa que é muito interessante, que eu vou até te fazer uma pergunta. Fala para mim, com quem que você corta o cabelo? Com o teu barbeiro X? O barbeiro é o Tuti que mora... É o Tuti. Que vai... Há quantos anos você corta o cabelo? Ah, não, é porque eu fui sempre muito fiel aos que cortavam. É que eu troquei recentemente porque agora a gente tem um relacionamento com um salão de altíssimo nível que fica em frente. Mas é ele, agora eu fico ali, entendeu? E é engraçado porque às vezes chegava um paciente, eu perguntava, né, quanto tempo você corta o cabelo com seu barbeiro? Eu falava, já tem uns 5 anos. E assim, eu nem gosto muito do corte dele não, mas eu tô sempre lá. Então, é o que você disse, o homem, ele realmente ele é menos impulsivo que a mulher compra mais pelo impulso da compra, ele é mais racional, mas ele demora mais a descomprar, né? É difícil ele te deixar. Então, uma vez que você conquistou esse paciente, que você entregou resultado, esse paciente tende a depositar uma confiança em você, que inclusive ontem eu dei uma palestra sobre isso, que é como encantar e fidelizar paciente, que no caso do homem é você entregar um resultado. E às vezes ele não estava procurando por uma melhora facial, porém esse paciente realmente acaba, se você confiou que você não deu finasterida para ele, você não deixou ele broxa, ele tem cabelo, depois do 3º mês ele já começa a perguntar assim, olha doutora, eu nunca tinha pensado em fazer um botox, mas quem sabe eu faço uma coisinha para abrir um pouquinho o olhar. Você vai conseguir fazer e deixar natural? Se às vezes ele fosse um profissional procurando direto isso, ele seria mais receoso. Mas como eu já entreguei um resultado, ele acaba fazendo também. Então eu falo isso porque hoje em dia muita gente conhece a Pri Barreto do cabelo, a Pri só fala de cabelo no Instagram. E realmente, meu Instagram é muito focado em tricologia, é a parte como eu quero ser lembrada. Só que dentro do meu consultório, eu falo que a minha receita 60% é tricologia e 40% ainda é estética. Priscila, mas você faz estética? Claro, que é o mesmo paciente. Então, se eu já ganhei a confiança dele, não tem por que eu não oferecer um outro serviço para ele, né? Não, isso é você ter um mecanismo único, que a gente usa muito esse termo no marketing, né? Você é conhecido pelo seu mecanismo único. E quando você tem, você se torna uma autoridade. E a autoridade vem de outras coisas porque você já é uma autoridade. Então, isso é fantástico, Pri. Eu concordo 100%. A mesma coisa, gente tem a nossa metodologia, embelezamento respeitoso. Mas quando eu vendo um transplante capilar na minha empresa ou quando eu vendo a cirurgia plástica, a paciente compra porque já existe uma autoridade. Exatamente. Então, isso é perfeito. Isso é você conseguir ampliar o seu modelo de negócio, trazer mais serviços dentro de uma única unidade, né? E aí você falou com relação a essa questão do LTV, né? Eu já fiz aqui a minha inscrição para o próximo Doutores de Negócios, porque eu acredito que tem muita coisa que é intrínseca. Você vai fazendo, como eu te disse, você está com o prato na mão, você tem que dar um jeito de manter ele ali no ar. Então, 2018 eu não tinha ideia nenhuma do que eu estava fazendo. Eu optei pelo que na minha conta ali estava dando mais dinheiro. Mas é importante você ter isso em números, e principalmente quando você traz essa questão do LTV, do paciente da tricologia, eu falo que hoje em dia, quando a gente vai procurar fazer algum impulsionamento no Instagram, no Facebook, né? Até para isso também é mais caro, a gente sabe o quanto tem gente falando sobre estética, às vezes é mais caro eu impulsionar algo sobre toxina, sobre preenchedor, do que falar sobre queda de cabelo. Então, pode ser aí uma forma que eu uso de atrair o meu paciente e ali dentro eu vou vender outras coisas. Muito bom, muito estrategista você. Mas é interessante, 2 pontos que eu captei do que você falou que eu achei muito interessantes. O primeiro é o fato de que você realmente faz o que tem que ser feito no marketing, que é falar todo dia sobre aquilo que é o seu carro-chefe. Tem que falar sempre, né? Um dos exemplos que eu dou no Doutores de Negócio é uma das maneiras de você se tornar autoridade em algo é falando todos os dias sobre aquilo. E aí eu dou o exemplo de peruca. Digamos que eu seja um vendedor de peruca.
Vai falar de peruca todo dia? Vai. Um dia você vai falar da peruca castanha, no outro dia na preta, na outra na loira, na outra cacheada, na outra curta, na outra longa. Todo dia você está falando daquele... Aí você se torna automaticamente uma autoridade. E é lógico que uma vez que você tem autoridade naquilo, você consegue distribuir autoridade até para outros profissionais com o tempo, né? E aí eu te pergunto assim... já vamos passar para a parte do ensino, que eu sei que é uma das suas paixões, assim como nossa, do doutor de negócio, mas hoje você tem esse sonho, projeto, como é que é essa questão de ter outras pessoas caminhando com você, como é que funciona para você? Exatamente. O ensino também, eu acabei indo jogada também, foi bem assim, tinha um congresso, me chamaram para mostrar alguns dos resultados, e eu tenho uma frase que eu falo muito com meus alunos, que eu falo assim, quem começa pronto, começa tarde. Porque a gente fica à espera das condições ideais, né? Agora há pouco aqui no backstage, eu falei com a Bárbara, né, que eu estou à espera das condições ideais, estou esperando chegar o meu dia do Doutores do Negócio para abrir a minha clínica aqui de São Paulo. Só que a gente conversou, eu já comecei a mexer alguns pauzinhos, eu sei que quando eu fizer a gente vai conseguir impulsionar. Mas muitas das vezes é isso, a gente fica esperando as condições ideais ou ter a clínica perfeita para começar e nunca vai ser. Ou ter um curso de oratória para dar um curso. Então me chamaram para dar uma palestra, eu falei que eu dava e aí no final o pessoal chegou para comprar o produto, a máquina que eu usava, né, que na época era a máquina de MMP. E aí o moço que estava vendendo, ele falava que ele só vendia a máquina. E os alunos, poxa, mas eu queria fazer o curso para aprender e tal. Aí um amigo que estava comigo falou, ela dá. Eu falei, eu? Aí ela dá. Eu falei, então eu dou. Enfim, foi assim que surgiu meu primeiro curso. E isso foi em 2020, não estava pronta, não tinha ideia disso. De final de 2019. E de lá para cá o curso realmente, como você disse, eu tive uma percepção de que eu amava fazer aquilo. Eu gostava muito de dar curso. Eu gosto de estar na frente do paciente, mas eu amo ter os meus alunos, né? E eu faço isso com muito amor e toda vez que eu faço aquilo que eu faço dentro do meu consultório. Então, quando você coloca amor, aquela plantinha, ela floresce, né? E aí os cursos foram crescendo. Hoje a gente tem o RAT. O RAT, ele é um curso totalmente virtual, uma parte dele é virtual, então a gente consegue escalar nessa parte teórica. Tem a parte prática, que é o hands-on, que alguns médicos vêm para São Paulo para fazer os hands-ons. Só que dentro do RAT eu percebi que eu não consigo crescer sozinha, né? Exatamente isso. Chega uma hora que, assim como na clínica, a gente não consegue. A gente, no começo, eu acho que a gente é até um pouquinho egoísta, que a gente acha que ninguém vai fazer o laser igual a gente faz, né? Ninguém não, vai só fazer você, o MMP só igual você eu que é assim, faço, mais ninguém é assim. E aí eu descobri que, da mesma forma, nas aulas, as nossas aulas são sempre ao vivo. Então, imagina, eu dou aula toda segunda e quinta à noite, ao vivo. E aí a gente queria colocar o Hat Talks, que eram novidades, trazer convidados. Eu não conseguiria estar segunda, terça, quarta, quinta, tenho a parte prática. Então o que eu fiz? Hoje eu tenho um programa que chama Angels, só que elas estão ali. Eles ficam brincando que onde eu ando tá sempre andando gente ao meu redor. Elas são as Angels. A gente usa esse termo, sabia? No Doutores de Negócio, o nosso time são as Angels também. Mentira! É sério? Sério. Gente, que coincidência. Viu? Pessoas de sucesso pensam parecido. Exatamente. E aí eu tenho as Angels, que exatamente a gente fala que elas começam até a se parecer. Sem querer a gente vem vestido igual, mas porque você está pegando a essência daquela pessoa. E eu falo que muito disso, né, de equipe, é como que você se porta com o outro. Não é você só sentar na sala e dar as instruções de como que a pessoa vai dar uma aula, como que a pessoa vai conduzir um workshop. É muito mais essa convivência do dia a dia que, como você disse, né, são inspirações. Muito bom. E para a gente finalizar, Pri, eu queria te fazer uma pergunta de cunho pessoal. Alguma característica tua pessoal ou alguma vivência de vida que poucos sabem, que você pode compartilhar, que te trouxeram para onde você está hoje? Olha, vivência de vida, eu acho que uma das vivências que eu tive é que eu descobri que a gente precisa realmente tomar a frente daquilo que a gente quer ser ou daquilo que a gente quer fazer, né? Falo que a minha grande virada de chave hoje como professora, hoje como médica aqui em São Paulo, e a gente estava falando sobre isso há alguns dias atrás, que eu sou de uma cidade bem pequena, é uma cidade que chama Campo Belo, no interior de Minas, de 30 mil habitantes. E a minha vida estava praticamente feita, perfeita em Campo Belo, uma vez que
Eu cresci lá, minha família toda era de lá, minha mãe era uma vendedora excelente. Ela foi daquelas que vendia Tupperware, que visitava as casas, então ela conhece Campo Belo inteiro, né? E eu sempre falei que eu iria terminar a dermato e iria voltar para Campo Belo para atender lá. Uma vez que eu já tinha os pacientes, eu já tinha minha melhor comercial, por que não voltar e já estava com a vida feita e vida pronta, né? E muitas das vezes as coisas não acontecem como a gente quer. Assim que eu finalizei a dermato, eu perdi a minha mãe faleceu. Ela era uma pessoa de muita fé, então eu vivi um momento da minha vida em que você se questiona, você começa a questionar Deus, por que não foi do jeito que você queria? E aí eu vivi um ano assim de muita turbulência, questionando que eu tinha a minha vida perfeita para mim e Deus não seguiu o meu plano, sabe? Poxa Deus, estava tudo combinado entre a gente, por que você não seguiu o meu plano? E isso foi ali perto de 2018, foi começo de 2018, e de lá para cá eu tive que enfrentar essas situações e aí eu me mudei, comecei a fazer cursos em São Paulo, comecei a vir para cá. Hoje eu atendo aqui em aqui em São Paulo exclusivamente, eu saí da minha cidade, eu tenho um curso realmente com mais de 1.400 médicos formados, eu sou casada com um carioca e muito bem casada, então eu falo que hoje eu vivo uma vida de abundância, que é a vida que Deus tinha pensado para mim e que eu nem de perto tinha sonhado que ia ser desse jeito. Eu tinha sonhado que ia ser numa cidadezinha, trabalhar até às 5 da tarde. E hoje, assim, eu me realizei como esposa, como profissional, como mentora. Então, eu tive que viver isso, de entender que eu precisava passar por aquilo. Porque se eu, às vezes, estivesse com a minha mãe viva, que eu morro de saudade dela todo dia, mas eu não teria deixado ela, não teria deixado minha zona de conforto. É muito difícil a gente entender isso durante o processo. Mas depois que a gente está lá na frente, a gente olha para trás, você entende que a Bíblia é justa quando ela fala que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Então, eu acho que muitas das vezes a gente precisa dar o passo, que a gente sabe que Deus vai lá e dá o chão, e ir atrás, né? E se capacitar. Claro que aí essa história é muito bonita, inspiradora, mas para tudo isso acontecer, eu tive que pegar as rédeas e fazer muito curso, estudar bastante. Eu falo que 2022 eu tirei um ano sabático que eu não fui em nenhum congresso, mas eu fiz todos os cursos de marketing, enfim. Então eu acho que é muito importante a gente entender que é possível, mesmo quando eu vejo, porque muitos médicos novos que estão hoje no meu curso, né, eles olham e falam, nossa, como é que eles têm uma clínica de sucesso? Será que eles faturam isso mesmo? Ou ainda vêm para congressos e se questionam que tem tanta concorrência, será que eu vou conseguir também? Quando você entende que você coloca o teu coração, você dá o seu melhor e você vai atrás, você consegue fazer isso. Muito bom, foi um grande prazer para a gente te ter aqui no DNCast. A gente espera te ter novamente e também na Imersão Doutores de Negócio. Gente, a gente espera vocês num próximo episódio. Até lá!